Estamos de volta com o TV Mar News, eu já muito bem acompanhada aqui do professor Luiz André. Muito bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, prazer enorme. Gente, olha agora para o nosso quadro Educação e Saber por quê. Esse final de semana houve prova da UNIT lá em Aracaju e trouxe uma temática a respeito da doação de sangue. E aí você vem trazendo novidade para a gente, estendendo ainda mais esse debate, dessa vez sobre doação de órgãos. Exatamente. Bom dia a todos, né, a todos os telespectadores. A gente há pouco aqui no quadro, nós debatemos a questão da saúde como um todo, né? Essa época, Paulinho, é uma época de vestibulares de medicina particulares em todo o Brasil, particularmente no Nordeste. Esse final de semana tiveram alguns em Recife, em Aracaju, daqui a 2 semanas aqui o de Maceió, há pouco tivemos no SESMAC também. Essas temáticas de saúde, elas envolvem, no geral, aspectos tanto diretos, questões sociais, né? Isto é, particularidades a respeito da questão do porquê desse drama, que é o maior drama nacional, que é o drama da saúde pública brasileira, e também razões abstratas, intrínsecas à própria profissão, a exemplo de questões envolvendo o suicídio de profissionais, de questões envolvendo a própria relação médico-profissional, médico-paciente, enfim. Essa questão da doação de órgãos é algo muito particular. Por quê? Porque se fala em uma lei que completou ano passado 20 anos, então nós temos 21 anos dessa lei. A lei é muito bem esclarecida à época, acabou no jargão jurídico, a gente dizendo o seguinte, não pegando, né? Afinal de contas, o número de doadores no Brasil hoje não é condizente com a fila de espera, que é de mais de 30 mil pessoas, 32 mil pessoas, se nós considerarmos apenas a questão das enfermidades, né? O tema de Aracaju versou sobre a questão da doação de sangue, porém a lógica de fundamento dessa redação poderia ser exatamente a mesma, isto é, o porquê de uma lista de espera não ser contemplada com o número de doadores, isso é, qual é a razão que leva, infelizmente, as pessoas a não se tornarem doadores, né? Seja ela de sangue, seja ela de órgãos especificamente. Então, a discussão seria em cima disso e, obviamente, que a lógica de análise argumentativa desse texto seria em cima do fator educacional, afinal de contas, a população brasileira como um todo, ela desconhece os mecanismos de doação. É bom lembrar, né, do ponto de vista jurídico, pouco interessa a ação do indivíduo, né, que é a família especificamente que faz essa autorização. Claro que há em vida a possibilidade, se não for um órgão vital, se for um órgão duplo, né? Mas especificamente a questão perpassa por um fator educacional. Afinal de contas, sem a educação não se tem hoje um conhecimento necessário de quais são os procedimentos aptos a poder possibilitar essa doação. Pois é, agora, professor, salvo engano, há algum tempo atrás era possível que você colocasse na sua carteira de identificação, na carteira de identidade, doador de órgãos. Ainda é possível? Não. Isso é levado em consideração? A lei mudou, hoje não é mais possível. A vontade do indivíduo em vida, ela tem que ser confirmada pela família, né, ou ascendente, descendente, dependendo, claro, dessa condição de maioridade. Isso tudo se deve muito à denúncia de tráfico de órgãos, e que obviamente é terrível, né, porque você imaginar, você pode fazer a campanha que for, você poderia colocar isso no texto. Se você tem uma denúncia de tráfico de órgãos e não há uma particularidade, um elemento tipificando penalmente tal conduta, você coloca tudo por terra, infelizmente, porque é algo muito grave, né? Dentro dessa situação, Paulo, é interessante que as pessoas possam saber exatamente isso, né? A primeira grande questão é saber que a família precisa dar essa autorização. E quais são os grandes entraves? Esses seriam os argumentos, né? Primeiro, proporcionar um debate mais amplo, obviamente, em relação à questão. Aí eu parto do seguinte princípio: eu tenho hoje uma população brasileira que é majoritariamente cristã, né? E a religião, evidentemente, por todos os rituais, por toda a questão ritualística da religião, ela, de certa forma, é um entrave à questão. Afinal de contas, você tem ali a questão da inviolabilidade do corpo, né? Você tem a questão da espera de um milagre, que é um fato muito importante. É interessante isso, né? O médico, quando a questão técnica, a capacidade dele técnico profissional já não é mais cabível, né? É sempre a esperança, ele sempre coloca, vamos colocar nas mãos de Deus, né? Quer dizer, uma expressão muito, muito comum aqui para nós brasileiros. Porém, realmente o grande entrave é efetivamente a falta de educação. Quando eu falo falta de educação, eu penso na negligência do Estado. O Estado é muito negligência em campanhas.
não estou aqui lembrado, não sei se você lembra de alguma campanha recente, não é, do Estado a respeito disso. Coloco também um outro fator muito importante, as instituições não debatem isso, né? Eu particularmente trabalho em um colégio há 15 anos e os debates que lá acontecem, são muito frequentes, normalmente são debates mais por questões políticas, questões que envolvem drogas, não especificamente sobre um tema tão importante quanto esse. Até falei para os meninos que vou me mobilizar para poder fazer algo a respeito. Mas eu acho que é na família que isso deveria começar, né? Então as famílias deveriam debater, isso é uma questão ética fundamental, né? Acho que um ato humano do ponto de vista social é muito valorativo, né? Mas eu acho que é um ato humano fantástico, né? Porque é um ato recheado de valores, né? Cuja conduta ela não vai ser percebida em vida, né? Weber, fantástico sociólogo alemão, ele trabalha com a questão da ação social como um ato motivado. Porém, esse ato motivado ele tem um valor diferente de um fim, não é um fim econômico, não pode, você não vai vender um órgão, né? Que é um valor atribuído em vida a alguém que vai doar, né? Para alguém que você não vai saber quem é. Quer dizer, é algo espetacular, né? É algo realmente fantástico se você imaginar que essa conduta ela vai dar continuidade, né, à vida de alguém em razão da finitude da sua vida. Então, é algo espetacular, não tenha dúvida, né? Acho que seria também muito interessante que você pudesse pensar um pouco nesse texto na questão da liberdade, isto é, o fato de dar um significado à sua vida, né, de uma essência. Eu acho que nesse sentido, vale aqui boas dicas que eu não irei abrir hoje, vamos deixar de surpresa, trazendo espetaculares filósofos como Kant falando do imperativo categórico ou do filósofo existencialista Jean-Paul Sartre para falar da liberdade, isso é, da conduta humana recheada de sentido, que é o que caracteriza a vida do homem. Ok, então, olha, muito obrigada, professor Luiz André. Fica então aí a dica, toda essa conversa deu para, com certeza, abrir a mente de quem está em casa e convidar principalmente a fazer todo um levantamento, a fazer um questionamento a respeito da doação de órgãos aqui no nosso país, não é isso? Na próxima terça-feira, então, estarei aqui de volta com mais uma análise aqui no nosso quadro e desta feita trazendo um pouco mais sobre esses pensadores que coloquei para vocês, que servem para muitos textos. É isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação aqui no TV Mar Deus. Até a próxima semana. Gente, agora um outro ponto que continua também merecendo nossa atenção e nossa reflexão é o ponto a respeito da adoção. A gente vai ver agora numa matéria que foi feita pelo Tribunal de Justiça. Foram 5 longos anos na tentativa por um filho biológico. Quase o mesmo período que as irmãs Maria Eduarda e Vitória esperaram em um abrigo por uma família. Mas em janeiro desse ano, o destino deles se cruzou. Depois que a gente entrou na fila, né, em agosto, passamos o segundo semestre levando a vida e esperando. Quando foi em janeiro, decidimos ir lá para saber como estava o processo. E aí, numa quarta-feira, conversamos e eles disseram que não tinha nenhuma criança destituída, e apesar do nosso perfil ser amplo, né, até 8 anos. E aí, quando foi sexta-feira, a gente saiu de lá achando que ia demorar. Quando foi sexta-feira, 2 dias depois, ligaram para a gente falando das meninas. Foi tudo muito rápido, né? Praticamente em 1 ano a gente já está com as crianças, né? Entrar com o processo... Eu digo que foram 9 meses, é uma gestação. É uma gestação. De 15 de abril, 12 de janeiro. Duda foi adotada com 6 anos e Vitória com 8, idades consideradas avançadas por muitos que enxergam na adoção uma possibilidade de construir uma família. Mas para Thalita e Jackson, isso era o que menos importava. As pessoas têm um medo de ter uma criança maior em casa, de recebê-las, né? É difícil, assim como qualquer outra idade, né? Um bebê também é difícil, tem as suas dificuldades, tem a sua preocupação. E as crianças maiores também têm as dificuldades relativas à idade dela, né? Mas que não é nada impossível, não é nada dramático. Porque até quando a gente tem um filho biológico, a gente não escolhe como ele vai vir. Qual é a cor, se ele vai vir bem, se ele vai vir deficiente, alguma coisa, a gente não escolhe. Ele vem e a gente tem que se adaptar a ele. A vida regrada da professora e do bombeiro mudou totalmente com a chegada das 2 meninas. Uma adaptação para eles e para elas. Você, de repente, tem que comprar cama, comprar todo o enxoval para a criança que vai chegar na sua casa e precisa do suporte, escola, né? Levar na escola, buscar na escola, fazer tarefa de casa, o horário das refeições. E a gente faz questão que seja todos juntos, mas a gente estava disposto a isso, né?
Então, se a gente está disposto, a gente está realmente aberto a todas essas mudanças que a gente se propôs a receber, né, na nossa vida. Com um largo sorriso no rosto, Thalita e Jackson lembram de como foi a chegada delas e garantem que não se veem mais sem as filhas. A gente passa a ficar mais junto, a gente passa a elaborar programas para os 4. Então eles trazem isso e quando a gente fica mais junto, gera mais amor, gera mais compreensão, a gente passa a ficar analisando os outros. Tudo isso veio junto com elas, né? A gente ri e se emociona. Assim, ela trouxe luz para casa, trouxe vida para nossa casa. Agora, mais do que nunca, eles têm a certeza de que toda criança merece um novo começo. Quando meu pai chega do trabalho, né, ele dá beijo em todo mundo. Isso é bom? O que é que vocês sentem por ele? Qual o sentimento que vocês têm por ele? Amor. Adoção é amor. Adoção é amor. É isso mesmo, gente. Adoção é amor. Não existe uma outra palavra para exemplificar esse ato tão lindo que é adotar uma criança. É amor. Foge de padrões, foge de qualquer outro tipo de coisa. É simplesmente o amor em sua essência. Agora, a gente já está aqui na presença da professora Raquel do Monte, ela que é professora audiovisual, né, essa disciplina audiovisual de lá da Universidade Federal de Alagoas para os alunos do curso de jornalismo. É que acontece hoje mais uma mostra, na realidade a segunda edição da Mostra Universitária de Documentários desses alunos que já estão no 3º, 4º período, estão realizando exatamente documentários, vão exibir hoje, não é isso? Muito bom dia, professora, tudo bem? Bom dia a todos. Então, o objetivo desse evento que a gente está promovendo hoje no Centro Arte Pajuçara é mostrar para a comunidade de Maceió, né, os produtos que foram desenvolvidos nessa disciplina, que são produtos em cinema, né? Eles produziram 6 documentários em curta-metragem e eles foram envolvidos em todas as etapas que compõem o processo de fazer cinema. Desde pensar o roteiro, né, fazer a produção dos vídeos, a montagem, né? Então, assim, a ideia, como a gente pensa que o cinema, ele constrói uma memória, o cinema, ele apresenta um conhecimento sobre o mundo, a ideia é a gente mostrar isso para as pessoas, já que os alunos, eles tiveram autonomia para escolher os temas. Então, cada grupo escolheu seu próprio tema e aí eles foram construindo. E como tudo isso foi pensado dentro da universidade, a nossa ideia é sair da universidade e mostrar isso para a comunidade, né? Apresentar para as pessoas para até fortalecer a cena audiovisual aqui em Alagoas. E já acontece, então, essa segunda edição da mostra já acontece hoje às 19h45 lá no Cinearte Pajuçara. Isso. Como é que faz para participar? Isso, a gente está vendendo ingressos na hora, ainda tem ingressos para serem vendidos, eles estão ao preço de R$10. Toda a renda é revertida para o Centro Arte Pajuçara, não é? Porque ele precisa que a gente abrace essa causa, né? Assim, ele é um espaço da sociedade alagoana e como ele é um cinema de rua, ele está mais suscetível às crises, não é? Assim, porque é muito difícil você concorrer com os cinemas dos shoppings e tal. Então, assim, é um cinema da sociedade e ele tem uma especificidade que é trazer filmes que fazem pensar mais, filmes mais reflexivos. Então, toda a renda ela é revertida. E aí, quem quiser saber mais informação, também a gente tem uma página no Facebook, né? Que é a segunda Mostra Universitária de Documentário. Então, você entra lá no Facebook, procura, porque aí tem informações. Quem quiser adquirir ingressos antes, também ainda tem como a gente articular isso. Pois é, gente, então não perde essa oportunidade. Os temas são aleatórios, não é isso? Mas são temas que englobam todo o universo alagoano. Eles conseguiram se deslocar para para realizar essas produções. Isso, exatamente. É muito interessante, por quê? Porque, assim, a gente vai ter temas que tratam, por exemplo, da questão das lagoas, né? Do trabalho que envolve, né? Da cultura que envolve a vida nas lagoas. A gente vai ter uma reconstrução de memória em torno da música, né? Então uma coisa mais poética. A gente vai ter temas sobre a cultura digital, né? Os digital influencers alagoanos, que é o documentário Troco Light. A gente vai ter um outro documentário também muito interessante sobre a questão da transexualidade e dos trabalhadores, né? Das trabalhadoras de rua, né? Das prostitutas que trabalham nas ruas.
E aí a gente teve vários. Então, assim, é um grande painel de várias questões, assim, é muito interessante. Tem um outro documentário sobre a questão dos vestibulares e tal. Então, assim, cada um foi trabalhando do jeito que lhe convinha. E é interessante a gente observar também que eles utilizaram, assim, os seus próprios equipamentos. Então, é feito por celular, é feito por câmera semiprofissional e com resultado muito bom, assim, um resultado muito competitivo. E provavelmente esses filmes eles vão estar circulando também em outras telas. Assim, a ideia é que eles escrevam em festivais universitários e festivais de cinema como um todo. Ok, então muito sucesso para os produtores, sucesso também para você e para a sua disciplina que você está ministrando lá na Universidade Federal de Alagoas. Fica a dica aí para você que está em casa hoje, a partir das 19h45, é só se encaminhar ao Cinearte Pajuçara e prestigiar essa segunda mostra universitária de documentários. Muito obrigada, Raquel. Tá, obrigada. Gente, agora, olha só, Viderlan Araújo já se encontra ao vivo de outro ponto da cidade. Nesse momento se encontra, na realidade, na feirinha do Tabuleiro, mostrando como está a situação do abastecimento da feirinha com toda essa greve dos caminhoneiros. Volta então com a gente, Viderlan Araújo. Beleza, Porlane, estamos aqui na Feirinha do Tabuleiro, sim, olha, naturalmente com essa diminuição dos serviços que são ofertados para os comerciantes, falta também para a população. A movimentação aqui na Feirinha do Tabuleiro é exatamente essa, olha, movimentação tranquila, nenhum tipo de transtorno, a respeito inclusive até de barracas vazias, uma coisa que eu conversava aqui com alguns comerciantes a respeito dessa situação, né? Por causa dessa diminuição no fornecimento, principalmente de frutas, verduras, que naturalmente esse ponto acaba sendo bastante procurado no fim de semana e durante a semana também. Conversava com a comerciante, proprietária aqui dessa loja, ela falava exatamente dessa situação. Alguns produtos eles chegam aqui dessa forma, aqui como um mamão, né? Ele chega verdoso, não é? Ou seja, dá para durar alguns dias, mas outros, não é? Como está aqui um pouco mais maduro, eles têm prazo de validade. Naturalmente, os comerciantes eles ficam apreensivos porque com essa diminuição também dos serviços, também diminui a procura e naturalmente o prejuízo acaba sendo enorme. Já perdeu muita coisa a senhora, minha tia? Ainda não, porque não comprei que não tinha mercadoria. Qual o nome da senhora? Chega aqui rapidinho para poder, só para cumprimentar a gente, por gentileza. Estão ao vivo aqui pela TV Mar. Qual o nome da senhora? Lígia. Dona Lígia, me conta aí, como é que está a situação? A feirinha está sempre vazia assim ou com essa diminuição de serviço acabou realmente prejudicando a coisa? Com essas greves, né, do caminhoneiro, por isso que está vazia, né, mas sempre está cheia. Agora está perdendo muita coisa, a senhora chegou a perder muita coisa de fruta, não, né? Não, perde nada não. Graças a Deus, né, Dona Lígia? Pois é. Oi? Pelo menos isso, né? Graças a Deus, né? Pelo menos não perdi porque também não comprei, né, que não tinha, que não chegou também. Obrigado, Dona Lígia. Essa é a situação, viu, Porlane? Aqui na Feirinha do Tabuleiro, tem pouca coisa, na verdade, né? Pouca coisa mesmo. Por exemplo, aqui o tomate, ela não tem comprado em grande quantidade, como ela já disse. Né? Batatinha também, né? Batatinha está faltando, né? Não tem mesmo. Então, essa situação que acaba sendo realmente muito relevante. Nós conversávamos, inclusive, a respeito ainda do gás de cozinha, que nós colocamos também na primeira passagem, né? Os preços, eles variam muito, né? Entre 70, 80, R$100 e até R$110. O botijão também está sendo comercializado diante dessa escassez. É um cenário que nós já esperávamos, movimentação tranquila aqui na Feirinha do Tabuleiro na manhã desta terça-feira, naturalmente faltando alguns materiais, tem banana, mas a batata inglesa, por exemplo, que é sempre a mais requisitada também na mesa do brasileiro, essa sim, está faltando e quando chega, muitas vezes chega com preço muito acima, né, do saco, né? Muito acima do normal. Essa situação, Paulana, estamos nos deparando aqui na programação da TV Mar Canal 25. Viderlan, meu bem, me diz como é que está a questão dos preços. A gente já percebeu que não está faltando mercadoria. Não há motivo, então, para que o pessoal aí que compra produtos aí na feirinha fique preocupado. Mas como é que está a questão dos preços dos produtos aí? Olha, a questão dos preços, como é que está aqui baseado nos preços? Subiu os preços, Dona Lígia, aqui? Como é que está? Algumas mercadorias subiram, né? Somente a batatinha, o tomate, que chegou caro também, né? A batatinha está no valor de quanto, em média? R$6. Né? O tomate? Tomate de 5. R$6. E quanto era o valor antes? 3, R$2,50. O preço era esse. Pois é. Obrigado, Dona Lígia, mais uma vez, viu, Paulana? Deu para perceber que é um aumento de quase 100% nos valores dos produtos diante dessa escassez, né, das verduras aqui, principalmente na Feirinha do Tabuleiro. Ou seja,
produto que era comercializado por R$ 3,00 passa a ser comercializado a R$ 5,00. No caso do tomate, e a batatinha, né, a batata inglesa, ela custa exatamente R$ 6,00. A cenoura também vem com um preço mais caro, porque são produtos que vêm de fora do estado e, naturalmente, com essa greve dos caminhoneiros, esses produtos acabam sendo impedidos de ser distribuído nas feiras e, naturalmente, quando chega por caminhos, muitas vezes, que os próprios caminhoneiros buscam, ou até mesmo são produzidos esses materiais aqui, eles chegam com valor acima diante dessa escassez, dessa situação. Tem produto tem, mas não tem aquela variedade, não tem a qualidade e o consumidor ele precisa estar preparado também para o preço, porque naturalmente diante da dificuldade os preços eles aumentam, passam por um processo de oneração a respeito dos valores. Imagens de Flávio Santos, amanhã estarei de volta na programação da TV Mar, no programa TV Mar News. É com você, Polane. Participação do Viderlan Araújo, também aí com as imagens de Flávio Santos aqui para nossa TV Mar, o seu TV Mar News. Agora a gente já volta com ele, com o tempo corrido, Alexandre Lino, para falar sobre futebol, seleção, CSA, que vem com gente nova por aí, e também sobre basquete, é isso mesmo? Isso mesmo, Porlane, bom dia. Bom dia. Uma série de problemas a greve dos caminhoneiros trazendo para toda a população. A gente torce muito para que isso seja rapidamente resolvido. 9 dias já deu, né? Vamos lá, vamos falar rapidinho de basquetebol, NBA com finais definidas. Assim como aconteceu nos últimos 4 anos, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors vão decidir a final do maior basquete do mundo. Ontem deu a lógica. O Golden State Warriors do Stephen Curry passeou no segundo tempo e despachou dentro de casa o Houston Rockets do meu querido James Harden, o Barbinha. Teremos Golden State versus Cleveland Cavaliers, Cleveland de LeBron James, King James. Já vou cantar logo. Golden State leva mais um título para a Califórnia. Isso mesmo. Stephen Curry ontem passou dos 30 pontos. Kevin Durant passou dos 30 pontos. Incrível esse time, incrível, fora de série. É mágico. Mágico também. A gente espera que ele seja Roberto Firmino. Não deu para levar a Champions, mas Roberto Firmino já se apresentou, já está em Londres com a seleção brasileira. Ele mora em Londres, ele mora em Liverpool e ele mora na Inglaterra. E é a esperança do Brasil ali no ataque. Olha aí, o nosso alagoano Roberto Firmino abriu mão da folga e fez questão de se antecipar e se apresentar à seleção. Tá aí, Tite, lembra do garoto Firmino, é a nossa promessa de gols. A esperança vindo ali da zona sul de Maceió, ali da região da Lagoa, é a nossa esperança. Assim como o menino Gabriel Jesus e Neymar, quem sabe a gente vai poder comemorar esse tão sonhado hexa com gols de Roberto Firmino. Quem está sonhando com gols, bons resultados e muita alegria é a torcida do CSA, que já sabe a chegada, já conhece, já foi informada da nova contratação do Azulão do Mutange, o craque, já velhinho, 36 anos, Juan com passagens por Flamengo, Fluminense, São Paulo, Juan campeoníssimo por onde passou. Ele que estava, ano passado, alternou entre o Avaí e o Goiás, ainda nem jogou esse ano, conseguiu vir para o CSA. É o futebol de Alagoas trazendo jogadores de grande nome, como CSA e CRB. Estão na Série B, estão chamando a atenção, holofotes. O CRB já tem o Williams, que também foi do Flamengo, inclusive jogou na mesma época que o Juan por lá. Já tem também, a gente tem aí, que também está regularizado, vamos passar rapidinho, Cleiton Xavier, outro jogador, inclusive de seleção, Cleiton Xavier regularizado para o jogo de sábado do CRB. Vamos esperar, né? O CRB enfrenta o Brasil de Pelotas aqui no Trapichão e o CSA joga fora contra o Vila Nova, mas ainda sem o Juan e na esperança de que o Walter, outra contratação de peso, consiga reduzir um pouquinho o peso e voltar ao grande futebol que ele já apresentou um dia. Ou seja, Alagoas no cenário nacional, cheio de craques, cheio de estrelas, inclusive com um nome lá, mandando muito bem na seleção, um regatiano
para a alegria da torcida do CRB, que tem poucas alegrias ultimamente. Tem visto mais o CSA fazer a festa e comemorar boas conquistas, bons resultados. Lembrando, CSA no G4, CRB no Z4. Pois é, então olha só, não só de estrela se vive um bom time, então vamos agora tocar essa bola para frente e tentar fazer a bola entrar e fazer com que o futebol alagoano se destaque cada vez mais. Falando em bom time, aqui na TV Mar, a gente tem um time, ó, nível seleção, todo mundo joga em várias posições e apresenta para você o melhor resultado. Você pode ver esse jornal que você acompanhou na última 1h30, com informações dos mais variados cantos e locais para que o seu dia possa ser ainda melhor. É isso mesmo, e a gente agora já vai se despedir então do TV Mar News. Você segue com a programação aqui da TV Mar. Amanhã, Mauro Vedequim comanda aqui a nave do TV Mar News e a gente vai se despedir então. Um beijo bem grande e tenha um ótimo dia. Até amanhã. E sobe essa letrinha. Sobe a letrinha.